hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, meus amigos, muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós e que os espíritos amigos possam nos intuir para que nossa discussão seja levada a contento e que todos fiquem muito felizes. Obrigada, Senhor, por mais uma tarefa e vamos
ver o que nós podemos acrescentar ao conhecimento de todos vocês. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Que linda, não é? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. E escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Esses são os itens de 8 a 17 que nós vamos tentar discorrer aqui por mim, Maria Helena Alves. Então, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, o que significa isso, não é? Vamos ver se nós conseguimos descobrir ao final desses slides, né, sobre esse item. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, veja, meus amigos, ele está questionando a Jesus, né, o porquê de os discípulos não lavarem as mãos para fazer as refeições. Os escribas e os fariseus, na época de Jesus, eles eram considerados doutores da lei, então eram pessoas muito estudiosas e que também elaboravam leis, né? Então, Jesus, na sua sapiência, ele questiona, né? Então, eu pergunto aqui, qual seria a resposta de Jesus? E o Jesus não responde diretamente, mas, pelo contrário, ele faz mais questionamentos para que os escribas e os fariseus, eles caiam em si e descubram por eles mesmos, né, o que está errado. Então, Jesus diz: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, vejam que Jesus fez vários questionamentos para eles, né? E aí, o que Jesus está dizendo aí? Que eles preferem seguir as leis criadas por eles do que seguir os mandamentos de Deus. E lavar as mãos, será que seria tão importante para se alimentar? Então, nós vamos discutirmos todas essas visões, né, e pensamentos ao longo da nossa explanação. Então, Jesus, chamando o povo, ele disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, que mancha o homem. O que sai da boca do homem é que o macula, ou seja, é o que mancha, é que o torna o homem impuro. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. A gente sabe disso, né? Tantas as vezes que nós acabamos por magoar algumas pessoas exatamente pelo aquilo que sai da nossa boca, né? As palavras agressivas, os pensamentos ruins,
a fofoca, o disse-me-disse. Então, são muitos pensamentos que, às vezes, nós temos com relação aos nossos irmãos, que são nossos irmãos, né? Então, a gente necessita trabalhar essas questões na nossa cabeça, no nosso pensamento, exatamente para não tornar impuro o nosso ser. Então, esses que tornam impuro o homem, ou seja, os maus pensamentos, as más vontades, a forma de pensar do outro, de falar do outro. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem puro. Ou seja, o se alimentar, o alimento, pelo contrário, o alimento vai trazer benefícios para o organismo do ser humano. Não é aquilo que vai fazer o homem puro. É claro que dentro da nossa vida diária nós precisamos lavar as mãos, porque através das mãos nós temos bactérias que, ao ingerirmos esses micro-organismos, acabamos por nos prejudicarmos. Mas não é nesse sentido, né, que o Jesus está falando. Ele tá falando no sentido da pureza, no sentido do pensamento, no sentido da moral. Então, ele está falando nesse sentido, não é no sentido de que você precisa estar asseado, mesmo porque o nosso corpo ele necessita de estar asseado, né, higienizado. E agora, principalmente, né, por conta dessa pandemia, aí sim é que nós temos ainda que ter muito mais cuidado. Mas na época de Jesus e da forma como os escribas e os fariseus questionaram a Jesus, ele acaba colocando, né, esses pensamentos. Porque não é o que entra pela boca do homem que vai deixar o homem manchado, e sim aquilo que sai pela boca do homem, né? Que é a agressividade, né? A rudez e muitas outras palavras, né? Que às vezes nós não preferimos não falar a respeito, né? Então, acredito que seja por aí, né? Então, os discípulos de Jesus, eles vêm e diz para Jesus: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Você já pensou? Né? Jesus fala daquela forma, e é claro que eles, como doutores da lei, eles ficam escandalizados. Mas por que eles ficam escandalizados? Né? Porque eles criaram a lei. Aquelas leis foram criadas pelo homem e não por Deus. Não são seguidas por Deus. As leis de Deus não são seguidas. E sim a lei que o homem criou. Daí Jesus vem e diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Porque Deus não fez essa lei de que seria obrigatoriamente lavar as mãos, não é? No caso da higienização, mas por conta daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente coloca para fora, que são os pensamentos, que são as formas que nós temos de expressar para com o outro. E aí, é tão interessante nessa questão, né, que ele chega a falar, né, deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 15, no versículo de 1 a 20. Então, as religiões, de uma forma, eu estou falando de uma forma generalizada, não estou me especificando sobre que religião é, mas pode acontecer de estar conduzindo de forma falseada. E aí eles são considerados, na visão de Jesus, como cegos, porque eles não estão
conseguindo enxergar as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E aí, se essa religião não satisfaz a Deus em termos de melhorar o homem, né, que esse homem se torne uma pessoa melhor perante Deus, então deixe que eles vivam, né, sua vida de forma cega, de forma que não enxergue, né, aquilo que deve ser trabalhado em si para que seja melhorado perante Deus. Então, isso é uma questão muito interessante e muito difícil de nós trabalharmos em nós, porque isso aí vai mexer com toda uma organização que nós trazemos de séculos e séculos, que principalmente são o orgulho, a vaidade. E aí, quando nós deparamos com coisas mais simples, né, nós preferimos aquelas coisas mais simples do que as mais difíceis. Quais são essas coisas mais difíceis? É nós trabalharmos a nossa moral, né? Trabalharmos as nossas virtudes, né? Trabalharmos a nossa paciência, a nossa forma de ser com o tratamento para com as outras pessoas. Então, isso é muito difícil para nós, porque nós trazemos isso na nossa bagagem, inclusive cultural. Então, quantas vezes a gente enxerga pessoas que tratam outras pessoas da forma que nós não gostaríamos de ser tratados? Então, isso é uma forma muito boa de nós pensarmos. Se eu estou fazendo isso, eu gostaria que outra pessoa fizesse isso comigo. Então, essa é uma forma muito legal de nós nos vigiarmos, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, que fizesse para conosco. Então, eu gostaria de dar um tapa em alguém? Não. Então, eu não gostaria de apanhar. Então, se eu não gostaria de apanhar, eu não gostaria de bater. Eu gostaria de falar uma palavra que machucasse outra pessoa, porque se eu gostaria que receber aquela palavra que me machuque, então a gente tem que pensar da forma como que nós vamos nos portar para com o nosso irmão, que é nosso irmão. Então ninguém quer machucar ninguém, ninguém quer deixar as pessoas tristes, muito pelo contrário, nós queremos que todo mundo seja alegre, que todo mundo possa expressar o seu bom ânimo, a sua forma de ser, né, a cada dia. Então, continuando, né, sobre essas nuances, esse filme, não sei se vocês já viram, mas se não viram, eu recomendo muitíssimo, é Divaldo, não é? O Mensageiro da Paz. Então, nesse filme, acontece um diálogo, né, entre o padre e a mãe de Divaldo. Porque a mãe de Divaldo, ela tinha perdido uma filha. E essa filha, ela desencarnou de forma, não vamos dizer assim, tradicional para a igreja. E aí, quando ela pede que o padre celebre a missa para a filha, o padre diz não, ela não pode receber a missa. Por que ela não pode receber a missa? Porque ela não desencarnou da forma como deveria ser natural. E aí ela não tem direito às orações. Olha só. E o que nós sabemos? Nós sabemos que quanto mais as pessoas que desencarnam são sofredoras, mais merecidas elas são das nossas orações. Então, o padre nega isso à mãe de Divaldo. E o que é que a mãe de Divaldo faz?
a mãe de Divaldo diz assim: Deus, então, faz a diferença entre seus filhos? Porque todos nós somos filhos de Deus. E aí o padre diz: não, mas eu não posso fazer isso. Por que que o padre não pode fazer isso? Porque foi uma lei criada pelos homens. E ele segue essas leis que foram criadas pelos homens no que diz respeito a fazer a missa para pessoas que não desencarnaram de forma normal, né? De forma tradicional, sem retirar de si a própria vida. E aí o que a mãe do Divaldo fala? Então, se a igreja não pode fazer uma missa para a minha filha, que é o momento que ela mais necessita, então me dedicarei de hoje adiante a socorrer todas essas pessoas que saem da vida da forma que saiu a minha filha. E aí, então, ela vai sair da igreja e o padre diz assim: mas minha filha, você não pode deixar o seu trabalho é necessário. Ela diz: eu sei, padre, que ele é necessário, mas se a igreja não consegue enxergar a necessidade de socorrer um irmão, então eu não vou socorrer, eu vou servir a Deus. E então ela sai e deixa o padre sem a assistência dela. Quem não assistiu esse filme poderá receber grandes lições. São momentos ímpares, né, que são colocados em todo o roteiro da história. Muito bom, né? É claro que existem outros filmes, né, nesse padrão, né, como As Mães de Chico, né, Xavier, como o Bezerra de Menezes. Então, existem outros filmes, é claro, mas esse daqui é um diálogo que eu peguei, né, e quis trazer para nós refletirmos sobre as religiões e sobre o que é Deus, no sentido de considerar a moral de cada um e os mandamentos dele, e não os mandamentos do homem. E a verdadeira pureza continua no item 10. Lavar as mãos do que expurgar o coração. O que quer dizer isso? É mais importante eu lavar minhas mãos do que melhorar o meu coração? Será? Então, se tudo isso tem a ver com a minha moral, eu tenho então que expurgar o meu coração. Eu tenho que tirar todas as enfermidades que existem em mim, porque isso vai fazer com que eu melhore, né? Então, se eu estou me melhorando moralmente, é muito mais saudável. E aí tem essa frase aqui do discípulo Isaías, que ele fala: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, eles falam sobre as ordenações humanas e falam que só de lábios, né, ao mesmo tempo. Então ele diz: é em vão escutar esse povo, porque eles só seguem as explicações das leis do ser humano, não seguem as explicações ou os ensinamentos de Deus, né? Então, nesse sentido, se torna necessário que tenha-se o cuidado de se melhorar moralmente, né? Vamos fazer o possível para que nós nos tornemos melhores como seres humanos. Então, a verdadeira pureza, né, mãos não lavadas, resumindo, é isso. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Então, a pureza do coração a gente vê
nos próprios animais, como eu botei essa pombinha, né, que ela representa, é um símbolo da paz, é um símbolo de harmonia, né? Assim como as crianças. As crianças são símbolos de harmonia para conosco, né? São seres ainda, assim como nós, em evolução, mais puro, né? Sem as maldades que nós adquirimos durante a nossa caminhada. Então, esse pensamento é um pensamento que nós devemos ter no nosso coração, ou seja, melhorarmos o nosso coração em termos de pureza, ser puro como as crianças, ser leve como as pombinhas, não é? É isso, né? E aí tem um outro item, que é o item do escândalo, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, como é que eu vou cortar a minha mão? Mas não é nesse sentido que é falado, né? O Evangelho diz que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, ou seja, todo mal, né? Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. É isso que devemos fazer, né? Não é pegar a nossa mão e cortar, mas Jesus diz: se a vossa mão ela é motivo de escândalo, ou seja, vai fazer mal a alguém, é melhor que você chegue no reino dos céus sem essa mão do que com vamos dizer assim, um inimigo terrestre, né? Ou seja, através do escândalo acaba se adquirindo inimizades. Mas Jesus também diz que o escândalo ele é, né, necessário, né? E o item 12 ele fala o seguinte: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Ora, isso aí a gente já conhece, né? O escândalo. E Jesus diz mais: ai daquele por quem fez o escândalo, quem vai pagar? É ele, né? Então, o escândalo é você, por exemplo, criar uma situação de mentira, né? Você inventar uma situação de mentira, falando mal de alguém que você não sabe, né? Ou sabe, mas você quer ver aquela pessoa em maus lençóis. E aí sim é um escândalo. Só que a pessoa que está recebendo aquele escândalo, ela não vai ser atingida. Quem vai ser atingida? É quem criou o escândalo, né? Por isso que ele diz, é melhor que corte, né? Para que não ocorra essa interferência, né? Dos maus momentos ou daquilo ruim que veio para você, porque você criou esse tipo de situação. E no item 14, né, como eu acabei de falar, é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra em expiação. Nós já sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acaba por compreender, isso é bom que ele venha, porque o escândalo ele também é uma grande lição e ele também, o homem vai trabalhar, né, sobre ele, dentro dele, né, no seu interior, todas essas manchas que esse escândalo acabou por afetar.
né? Então, é uma forma também de pensar, de se melhorar. É fácil? Não é fácil, mesmo porque ninguém gosta de sofrer. E muitas das vezes o escândalo faz a gente sofrer, e sofrer muito, né? Então, se a gente faz esse tipo de coisa, é melhor que nós, né, tentamos nos melhorarmos para que a gente não julgue, para que não façamos mal aos outros, porque a recuperação ela é muito mais difícil, né? Muito mais penosa para nós mesmos com relação a esse tipo de coisa de escândalo. Então, nessa mensagem, Correio entre dois mundos, Hernani Trindade Santana, ele traz, né, uma mensagem muito bonita. Mesmo com tudo isso, não desanime. O sol volta a brilhar todos os dias sobre pântanos e abismos, desde o começo dos tempos. Isso está na página 242 desse livro, né? Psicografado por vários espíritos, né? Diversos espíritos. Então, é muito bom esse livro, aconselho também, uma boa leitura. A literatura espírita, ela é muito rica, tem muitas informações, e nós podemos, com certeza, verificar, né, essas literaturas, né, e, ao mesmo tempo, fazer uso para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos diante de Jesus, diante de Deus. E aí, né, continuando, né, nós chegamos ao nosso final, né? Vamos agora fazer uma prece de encerramento e agradecer a Deus por esse momento de muita paz, por esse momento de levar informações. Eu fico muito feliz que eu estou aqui fazendo essa tarefinha. Espero que tenham gostado, né, desse nosso monólogo, né, porque sou eu que estou conversando e vocês estão só escutando. Então, gente, eu só tenho a agradecer pela paciência de vocês, pela presença de Jesus em nossas vidas, e que possamos trilhar pelo seu caminho através do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, fiquem com Ele, Deus, e que a paz, né, de Jesus e a harmonia esteja com todos. Um grande abraço e até a nossa próxima reunião. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco,
trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.